O cristão ele é chamado para viver de uma forma tal que as pessoas venham ver Jesus nele. E eu quero trazer aqui alguns paralelos entre a vida de Daniel e a vida de Jesus. É muito importante nós termos bem claro esse exemplo para que a gente venha ser fiel ao nosso Senhor Jesus. Por isso eu digo, seja como Daniel foi, para ser como Jesus é. Sempre quando a gente fala sobre Daniel, é natural que venha à nossa mente uma pessoa com caráter ilibado, portador de uma ética inegociável e um compromisso com Deus bem fundamentado. Daniel recebeu uma enxurrada de oportunidades para pecar contra Deus e ainda com patrocínio de Babilônia. Então, se ele almejasse sucesso, ostentação, estar entre os mais importantes daquele império, bastava apenas ele querer. E isso era o mais óbvio, era o mais fácil, era o mais conveniente. Mas para Daniel, não. O mais importante para Daniel é ser fiel ao seu Deus. Daniel escolheu a comunhão com Deus, ao invés do apego aos deuses pagãos. Ele preferia sofrer as penalidades do que ceder ao charme do glamour que lhe era oferecido. O exemplo de Daniel é um grito muito forte à nossa sociedade. Há como viver em um mundo sujo sem se sujar. Nós temos que estarmos inseridos na cosmovisão cristã e cheios da Bíblia Sagrada para, através dela, pautarmos as nossas escolhas, pautarmos o nosso comportamento, porque o padrão ético que Jesus requer é totalmente contracultural. Daniel, ele não muda seus valores, ele não altera sua conduta, ele não transige com o mundanismo. Ele não olha para o menu babilônico para saber o que estaria ao seu dispor. Tem até uma frase do Dr. Hernandes Dias Lopes, comentando sobre o livro de Daniel. Ele diz que Daniel preferia a morte do que pecar. Isso é muito fantástico. Gente, agora eu quero trazer alguns paralelos do comportamento de Daniel em relação ao comportamento de Jesus. Então, há muitas analogias, escalações entre Daniel e Cristo. Então, nós vamos relacionar isso. Vamos demonstrar que há verdadeiramente um padrão ético que se coaduna com a vontade de Deus. Mais uma vez eu te digo, seja como Daniel foi, para ser como Jesus é. Então, o nosso padrão é agradar e ser como Jesus. Olha como Daniel foi. Primeiro fato, uma conspiração. Os presidentes e os sátrapas, os mais ilustres cidadãos daquele reino, conspiraram contra Daniel. Daniel 6:5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Com Jesus aconteceu quase a mesma coisa. Olha, também os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Está falando de conspiração. Mateus 26:3. A Bíblia fala que eles se reuniram na sala do sumo sacerdote, chamado Caifás, e decidiram prender Jesus à traição, ou seja, com base numa conspiração. Segundo paralelismo, os conspiradores não conseguiram encontrar corrupção em Daniel. Daniel 6:4. Os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Em Jesus também não encontraram nenhuma culpa e nenhum erro. Marcos 14:5.
Os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, mas não achavam. João 19:4. De novo, Pilatos saiu e lhes disse: Vede, eu trago para vós, para que saibais que não acho nele crime algum. Terceiro paralelismo. Assim como Daniel foi condenado pela astúcia dos inimigos, Daniel 6:7, todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei devia baixar um decreto e fazer firme o interdito, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Da mesma forma, em paralelismo, aconteceu com Jesus. Mateus 26:65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou. Para que ainda precisamos de testemunhas? Vós bem ouvistes a sua blasfêmia. Aí eu pergunto para vocês, como assim? Que julgamento que não precisa de testemunhas? Entende? Um quarto paralelo. Daniel foi culpado de transgredir a lei dos medos e dos persas. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que a escritura estava sendo assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Versículo 11. Aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Como paralelismo, Jesus também foi considerado culpado de transgredir a lei dos judeus. João 19:7. Responderam os judeus: nós temos uma lei e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Olha o modo como a Bíblia intercala. E mais uma vez eu quero dizer para vocês, apesar das dificuldades, seja como Daniel foi, para ser como Jesus é. Quinto paralelismo. Dário, sem sucesso, tentou salvar Daniel. Daniel 6:14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs no coração livrá-lo e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. No caso de Jesus, Pilatos tentou em vão salvar Jesus. Mateus 27:21. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis vós que eu vos solte? Responderam eles: a Barrabás. 27:24 de Mateus. Então Pilatos, quando via que nada conseguia, antes o tumulto crescia, pegou água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Sexto paralelismo. Daniel, ele crera no seu Deus, o texto bíblico nos diz. Daniel 6:23. O rei então muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. No caso de Jesus, ele confiou no seu Pai. Mateus 26:39. Indo um pouco adiante, se prostrou sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha como nós podemos ver quando estamos coadunados com Deus, como nós parecemos com Jesus, não é? Sétimo paralelismo. Daniel desceu ao poço, ou seja, o seu túmulo, entre aspas. Daniel 6:16. O rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará. No paralelismo, o corpo de Jesus foi colocado em um sepulcro, de fato. Mateus 27:60.
e o colocou no sepulcro novo, que havia aberto na rocha. Como oitavo paralelo, uma pedra foi posta sobre a boca do túmulo, né, por assim dizer, lá de Daniel. Daniel 6:17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel de seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. No caso de Jesus, uma grande pedra foi colocada cobrindo a entrada do sepulcro de Jesus. Mateus 27:60. Rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e foi embora. Mais uma vez, sempre eu digo, seja como Daniel foi, para ser como Jesus é. Nono exemplo, o rei selou a pedra do túmulo de Daniel. Daniel 6:17, a parte B. E o rei a selou com o seu anel e com o anel de seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. O túmulo de Jesus também foi lacrado, selando a pedra. Mateus 26:66. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, lacrando a pedra, e deixaram ali a escolta. Décimo paralelo, o rei encontrou Daniel vivo cedo na manhã seguinte e ordenou que o tirassem do seu túmulo, lá na cova, né? Daniel 6:19. Pela manhã, à primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia: servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? O rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. No caso de Jesus, anjos deram a notícia de que Jesus estava vivo e ileso. Marcos 16:2. Muito cedo, no primeiro dia da semana, igual com o rei ali de Daniel, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. Os anjos, no caso, lhes disse: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressurgiu, não está aqui. Olha onde vocês puseram, como quem diz, não está mais, né? 11º paralelo, Daniel prosperou depois que Deus o salvou da morte. Daniel 6:28. Foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. No caso de Jesus, ele prosperou depois que Deus o salvou da morte, depois da ressurreição. Mateus 28:18. Chegando-se Jesus, lhes falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, seja como Daniel foi, para ser como Jesus é. Mas agora eu preciso elencar contrastes muito significativos, onde a gente afirma biblicamente que Jesus ele é muito maior do que Daniel. Embora Daniel afirmasse inocência diante de Deus, ele ainda era um pecador. Daniel 6:22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizeste dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Porém, Paulo diz em Romanos 3:26, pois todos, inclusive Daniel, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha a distinção em relação a Jesus. Jesus era o Filho de Deus, sem nenhum pecado. Hebreus 4:15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. 1 de João 3:5.
E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Uma outra distinção. Daniel enfrentou a possibilidade da morte enquanto Jesus realmente morreu. João 19:33. Os soldados se chegando, porém, a Jesus, e o vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. O próximo versículo diz: aquele que o viu testificou, fala João mesmo, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Uma outra distinção: Daniel se levantou do seu túmulo apenas para morrer posteriormente. Jesus se levantou da sepultura e vive para sempre. Mais uma distinção: Deus prosperou Daniel durante o reinado de Dário. 6:28 de Daniel. Foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Agora, no caso de Jesus, olha como ele foi próspero. Filipenses 2:9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, meus ouvintes, seja como Daniel foi, para ser como Jesus é. Deus em Cristo te abençoe.